Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Andreia, aqui do canal Crochê Magia. Hoje eu trouxe para vocês esse tapete bem fácil de fazer, com esse trançado que deu um charme todo especial à nossa peça. Eu utilizei para fazer o tapete o barbante no fio 6 na cor telha e o barbante também no fio 6 na cor verde água. Utilizei a agulha de crochê de 3,5 milímetros, a agulha de tapeceira para a gente estar fazendo trançado e fazer o acabamento dos fios, uma tesourinha. O meu tapete ficou medindo 60 centímetros de comprimento por 44 de largura. Eu gastei aproximadamente, para fazer esse tapete nessa medida, 428 gramas de barbante. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Se você gostar, deixe o seu like e se não for inscrito, não deixe de se inscrever. Então, agora nós vamos para o nosso passo a passo. Vamos iniciar o nosso cordão com 70 correntinhas. Vou prender o meu fio na agulha. Eu não conto esse primeiro ponto aqui que a gente prendeu o fio. A partir daqui, nós vamos fazer 70 correntinhas. Completei o cordão com 70 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. Completei as 3 correntinhas, volto 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Nós vamos completar sobre cada correntinha aqui do nosso cordão, nós vamos fazer um ponto alto. Completei a primeira carreira com 70 pontos altos. Para a segunda carreira, nós já vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos ficar com mais uma carreira toda de ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. E para encerrar a segunda carreira toda de pontos altos, vem aqui no último ponto alto, na primeira, segunda, na terceira correntinha, e a gente encerra a carreira com mais um ponto alto. Subo mais 3 correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto da terceira carreira. Vou completar mais 4 pontos altos seguidos, para a gente ficar com um bloquinho de 5 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer um bloquinho de 5 pontos altos. Completei os 5 pontos altos, que vai ser sempre agora o nosso início de cada carreira. Então, nós vamos ter 5 pontos altos no início e 5 pontos altos no final de cada carreira, que vai ser a borda, a lateral do nosso tapete, tanto de um lado como do outro. Agora, nós vamos iniciar o nosso ponto fantasia. Então, vou fazer uma correntinha, pulo um ponto, vou para o próximo, e sobre esse segundo ponto, nós vamos fazer 3 meio pontos altos. Então, laço meu fio, tiro 2 alcinhas, ficando com 2. Laço novamente, volto sobre o mesmo ponto e faço mais um meio ponto alto. Laço meu fio, tiro 2 alcinhas, fiquei com 3. Laço novamente, volto sobre o mesmo ponto e vou fazer o meu último meio ponto alto. Fiquei com 4 alcinhas na minha agulha, agora laço e vou tirar as 4 alcinhas de uma vez. Aqui nós fizemos um ponto pipoca. Faço uma correntinha, depois do ponto pipoca, nós vamos fazer um ponto alto cruzado. Então, vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio. Aonde eu fiz agora o meu ponto alto cruzado, nós vamos voltar 1, 2 pontos. No segundo ponto, a gente faz mais um ponto alto cruzado. O intervalo de uma correntinha, laço meu fio.
Aonde eu fiz o ponto alto cruzado, vou pular um ponto. No próximo, nós vamos fazer mais 3 meio pontos altos para a gente fazer o ponto pipoca. Então, laço meu fio, tiro 2 alcinhas, volto no mesmo ponto, laço novamente, tiro 2 alcinhas, volto no mesmo ponto e faço o meu último meio ponto alto. Fiquei com 4 alcinhas na agulha, laço meu fio e tiro todas de uma vez só. E fecho com uma correntinha. Laço meu fio e vamos repetir mais um ponto alto cruzado. Pulo 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto alto, uma correntinha, volto depois do meu ponto alto cruzado, no segundo ponto, mais um ponto alto. Intervalo de uma correntinha. Depois do ponto cruzado, nós vamos fazer mais um ponto pipoca. Pulo um ponto, no próximo faço 3 meio pontos altos. Completei 4 alcinhas na minha agulha, laço e tiro todas de uma vez só e fecho com uma correntinha. E novamente, depois do ponto pipoca, vamos fazer um ponto alto cruzado. 1, 2, 3 no quarto ponto, um ponto alto. Uma correntinha, volto no segundo ponto, mais um ponto alto. Uma correntinha de intervalo. Repito novamente, mais um ponto pipoca. Laço meu fio e tiro minhas 4 alcinhas. Encerro com uma correntinha. Completei 4 pontos pipocas e os 3 pontos altos cruzados. Depois do ponto pipoca, faço uma correntinha, pulo um ponto, no próximo vou fazer um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Depois dos 2 pontos altos, intervalo de 2 correntinhas. Pulo 1, 2 no terceiro ponto, completo mais 2 pontos altos seguidos, um ponto alto sobre cada ponto da base. Completei 2 pontos altos, 2 correntinhas. Pulo novamente 1, 2 e repito mais 2 pontos altos. Mais 2 correntinhas. Pulo 1, 2, mais 2 pontos altos seguidos. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas. Pulo 1, 2 e encerro aqui com 2 pontos altos seguidos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 2 pontos altos com intervalo das 2 correntinhas. Depois do meu último bloquinho de 2 pontos altos, faço o intervalo de uma correntinha, pulo um ponto da base e vou repetir novamente aqui o início do nosso trabalho com o nosso ponto fantasia. Então, pulo 1, no segundo faço um ponto pipoca. Tiro minhas 4 alcinhas, o intervalo de uma correntinha. Pulo 1, 2, 3 no quarto, um ponto cruzado. Intervalo de uma correntinha e faço mais um ponto alto cruzado. Uma correntinha de intervalo, mais um ponto pipoca. Pulo um ponto, no próximo ponto pipoca. Para encerrar, fecho com uma correntinha. Depois do ponto pipoca, mais um ponto cruzado. Pulo 1, 2, 3 no quarto, um ponto alto cruzado. Intervalo de uma correntinha, volto 1 no segundo ponto, mais um ponto alto cruzado. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto pipoca. Uma correntinha. Já fiz 1, 2, 3 pontos pipocas. Ainda a gente tem que fazer o nosso último ponto pipoca para completar 4 pontos pipocas.
Faço agora mais um ponto alto cruzado. E para encerrar o nosso ponto fantasia, o meu último ponto pipoca. Pulo um ponto, no próximo um ponto pipoca. Encerro o ponto pipoca com uma correntinha. Pulo um ponto e completo aqui os meus 5 pontos altos que sobraram para a gente estar fazendo a nossa borda. Então, faço mais 5 pontos altos seguidos. Completei os 5 pontos altos, já subo as 3 correntinhas. E completo aqui mais 4 pontos altos para a gente estar formando a nossa lateral. Completei a lateral de 5 pontos altos, agora eu vou repetir o nosso ponto fantasia, só que intercalado. Onde eu fiz o ponto pipoca, eu vou fazer o ponto cruzado, e onde eu fiz o ponto cruzado, nós vamos fazer o ponto pipoca. Laço meu fio, vou no intervalo aqui de uma correntinha que nós fizemos entre o ponto cruzado e o ponto pipoca, e faço um ponto alto. Intervalo de uma correntinha, laço meu fio, volto antes do ponto pipoca aqui onde a gente fez uma correntinha e faço mais um ponto alto. Fiz o ponto cruzado, faço intervalo de uma correntinha. Sobre o ponto alto cruzado, aqui no intervalo de uma correntinha entre um ponto alto e outro, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca. Então, eu faço 3 meio pontos altos. Completei as 4 alcinhas, tiro todos de uma vez só. Faço o intervalo de uma correntinha. Sobre o ponto pipoca, nós vamos fazer os pontos altos cruzados. Então, aqui no intervalo de uma correntinha entre o ponto pipoca e o ponto cruzado, a gente faz um ponto alto. Intervalo de uma correntinha. Volto antes do ponto pipoca, aqui no intervalo de uma correntinha, nesse espaço, a gente faz mais um ponto alto. Fiz o ponto cruzado, intervalo de uma correntinha. Sobre o ponto cruzado, um ponto pipoca. Faço o intervalo de uma correntinha. Faço ponto alto cruzado, depois o meu ponto pipoca, nesse espaço da correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Volto antes do ponto pipoca aqui no intervalo de uma correntinha e faço o meu ponto alto cruzado. Uma correntinha, sobre o ponto cruzado, um ponto pipoca. Não esquecendo que sempre entre um ponto pipoca e um ponto cruzado, nós temos o intervalo aqui de uma correntinha. Sobre o meu ponto pipoca, o ponto cruzado. Uma correntinha, volto antes do ponto pipoca, mais um ponto alto cruzado. Sobre o meu último ponto pipoca, nós fizemos o nosso último ponto cruzado. E agora, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui na carreira anterior. 2 pontos altos sobre 2 pontos altos, e sobre as 2 correntinhas, nós vamos ter também 2 correntinhas. Então, vou fazer a repetição de pontos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Sobre as 2 correntinhas, repito novamente 2 correntinhas. Vou para o próximo ponto alto e repito os 2 pontos altos seguidos. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Sobre as 2 correntinhas, repito 2 correntinhas. Então, aqui nós vamos fazer a repetição de pontos. 2 pontos altos, 2 correntinhas. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Repeti o meu bloquinho de pontos altos e aqui os quadradinhos com as 2 correntinhas. E vou repetir novamente. Sobre o ponto pipoca, um ponto cruzado, e sobre cada ponto cruzado, um ponto pipoca. Laço meu fio, vou no intervalo aqui da correntinha depois do ponto pipoca e faço ponto alto, uma correntinha,
Volto antes do ponto pipoca na correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha de intervalo. Sobre o meu ponto alto cruzado aqui no intervalo da correntinha, a gente faz o ponto pipoca. Vamos completar, então, sobre cada ponto pipoca, um ponto cruzado, e sobre cada ponto cruzado, um ponto pipoca, até chegar aqui no nosso último ponto pipoca da nossa carreira. Completei o meu último ponto cruzado sobre o ponto pipoca, e agora eu vou repetir aqui a borda do nosso tapete. 5 pontos altos na carreira anterior, repito novamente 5 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto da nossa base. Encerrei a quarta carreira e já fiz aqui o início da nossa lateral do tapete, que são os 5 pontos altos que a gente sempre vai repetir no início e no final de cada carreira. Depois do quinto ponto alto, faço intervalo de uma correntinha. E agora nós vamos fazer somente a repetição das carreiras anteriores. Então, a nossa quinta carreira, nós vamos repetir o que nós fizemos aqui na terceira. Como nós vamos sempre intercalar os nossos pontos. Se na carreira anterior eu tenho o ponto cruzado, sobre ele eu vou ter o ponto pipoca. Aonde eu tenho o ponto pipoca, sobre ele eu vou ter o ponto cruzado. No meio do nosso tapete também não vai mudar, nós vamos repetir ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. Então, vou fazer 2 pontos altos, intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Depois que eu repetir o meio do tapete, que não vai mudar até o final do meu trabalho, nós vamos repetir aqui o nosso ponto fantasia. Sobre ponto cruzado, nós vamos ter sempre ponto pipoca, e sobre o ponto pipoca, nós vamos ter o ponto cruzado. Então, nós vamos começar agora a repetir as nossas carreiras. Na quinta carreira, eu vou repetir a minha terceira carreira. Na sexta carreira, eu vou repetir a minha quarta carreira. Então, nós vamos sempre intercalar os nossos pontos. Não esqueça que sobre ponto cruzado, ponto pipoca. E sobre ponto pipoca, na próxima carreira, sempre o ponto cruzado. Então, eu vou repetir as minhas carreiras até eu chegar ao tamanho que eu quero o meu tapete. Assim que eu completar o meu, eu volto para a gente dar continuidade. Encerrei aqui o comprimento do meu tapete, fiz 43 carreiras, contando com as 2 carreiras de pontos altos que nós iniciamos. Cheguei no tamanho que eu quero aqui o meu tapete, vamos fazer mais uma carreira só de pontos altos. Então, subo as 3 correntinhas. Faço os 4 pontos altos seguidos, que é a nossa lateral do tapete. E agora, sobre cada ponto da carreira anterior, nós vamos ter também um ponto alto. Então, no intervalo de uma correntinha, eu tenho um ponto alto. Sobre o ponto pipoca, um ponto alto. Nos intervalos da correntinha, um ponto alto. Sobre o ponto alto cruzado, um ponto alto. E vou seguindo a minha carreira. Onde eu tenho ponto alto, a gente vai fazer ponto alto. No intervalo de uma correntinha, nós também vamos fazer um ponto alto. Sobre as 2 correntinhas, 2 pontos altos, e sobre cada ponto alto, um ponto alto. Até a gente completar aqui nessa carreira 70 pontos. Completei a minha carreira toda de pontos altos. E agora, para a gente finalizar o tapete, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto para ficar igual o início do nosso tapete, que nós iniciamos com 2 carreiras de pontos altos. Vamos terminar também com 2 carreiras de pontos altos. Sobre cada ponto alto agora, nós vamos ter um ponto alto, completando também 70 pontos. Concluí a minha última carreira de pontos altos, e antes da gente ir para fazer o barradinho do tapete, nós vamos primeiro fazer os nossos cordões de correntinha para a gente estar fazendo o trançado no tapete. Então, eu vou precisar de 7 tiras, 7 cordões de correntinhas, só de correntinhas, e 4 cordões de correntinhas e pontos baixos. Aí, você vai fazendo as tiras, as correntinhas, e vai medindo aqui no comprimento do seu tapete. O meu tapete tá, por enquanto, com 57 centímetros, então o meu cordão eu fiz de 100 correntinhas, já deu aqui o tamanho do meu tapete. Então, nós vamos iniciar fazendo o nosso cordão de correntinhas.
Fiz o cordão com as 100 correntinhas e para fazer a nossa tira de pontos baixos, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e nós vamos fazer sobre cada correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer 4 tiras de correntinhas com um ponto baixo. Já fiz as minhas 4 tiras e os meus 7 cordões com as correntinhas. Então, agora nós vamos trançar o nosso tapete. Fiz o trançado aqui nas duas laterais, depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto alto. Passei o meu cordão das correntinhas. Nós vamos fazer o bordado em cada 2 pontos altos que nós fizemos juntos e no intervalo das 2 correntinhas. Então, nós vamos iniciar aqui nos 2 pontos altos. Para ficar mais fácil para a gente estar trançando o cordão, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro, esse é o número 14. Venho depois do ponto fantasia aqui nos 2 pontos altos juntos, de trás para frente, e vou passar aqui no meio dos 2 pontos altos. Vou trançando o meu cordão de correntinha. Uma vez por cima, outra vez por baixo. Sempre no meio dos 2 pontos altos. Puxo o meu cordão, sempre deixando aqui a primeira correntinha aqui na altura da barra do nosso tapete. Passo por cima e por baixo. Vou fazer isso até o final aqui no meio dos 2 pontos altos, sempre intercalando aqui o meu cordão. Fiz o trançado até os últimos 2 pontos altos, agora venho aqui na pontinha do ponto e vou passar esse meu cordão lá para trás. Para depois a gente fazer o acabamento. Agora, vamos fazer o trançado aqui no meio das 2 correntinhas com a nossa tira. E agora, com a nossa tira, nós vamos intercalar aqui no intervalo das 2 correntinhas. Não esquecendo que nós vamos intercalar sempre entre um cordão e a tira. A nossa tira de correntinha, no primeiro ponto que a gente passou, o nosso fio laranja ficou por baixo do ponto alto. Então, aqui do ladinho onde a gente vai passar a nossa tira, então as 2 correntinhas vão ter que ficar por baixo da nossa tira laranja. Se aqui ele ficou por cima, aqui vai ter que ficar por baixo. Então, eu venho com a minha tira de trás para frente. Passei por cima das 2 correntinhas, levo minha tira para baixo. No próximo ponto, as correntinhas vão ter que ficar por cima, então, passo a minha tira por baixo. Sempre vou puxando. Não esquecendo de deixar aqui um ponto para a gente estar podendo fazer o nosso barrado. Minha tira ficou por cima, agora vai ter que ficar por baixo. Por baixo, por cima. Então, nós vamos intercalando. Fazer o mesmo processo que a gente fez com o cordão das correntinhas. Vou trançando, intercalando até o final. Por cima e por baixo. Já intercalei as 4 tiras no intervalo das 2 correntinhas. Nosso cordão de correntinha entre os 2 pontos altos. E depois do 4º ponto alto aqui da lateral de um lado e do outro. Então, agora a gente vai para o nosso barradinho. Na última carreira que fizemos de pontos altos, a gente volta aqui no último ponto alto e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas. Volto sobre o último ponto alto e faço mais um ponto baixo. Ficamos no mesmo ponto, com 2 pontos baixos, com intervalo de 2 correntinhas. Na lateral aqui, onde a gente tem os pontos altos deitados, sobre um ponto alto e outro, nessa emendinha que a gente faz, aqui a gente faz um ponto baixo. Sobre o ponto alto deitado nesse intervalo, um ponto baixo. Na lateral, onde os pontos altos ficaram deitados, nós vamos ter sobre uma emendinha em outro. Nessa emendinha que a gente sobe o outro ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. E sobre o ponto alto, nesse intervalo aqui do ponto alto deitado, também um ponto baixo.
Na emendinha de um ponto alto e outro, um ponto baixo. E sobre o ponto alto, um ponto baixo. Vamos fazer essa lateral aqui dos pontos altos deitados, todas de ponto baixo, até a gente chegar aqui na próxima pontinha, no biquinho do tapete. Cheguei no último ponto alto deitado, faço aqui um ponto baixo. Intervalo de uma, duas correntinhas. Volto no mesmo ponto alto, aqui nesse intervalo entre um ponto alto e o outro, e aqui a gente faz mais um ponto baixo. E agora, sobre cada ponto alto, nós vamos ter também um ponto baixo. Então, sobre cada ponto alto, um ponto baixo. Cheguei na altura aqui onde eu trancei o meu cordão, não esquecendo que eu vou ter que pegar ele para prender agora aqui nessa carreira. Venho no próximo ponto alto aqui no intervalo e já pego aqui na correntinha, passo a minha agulha já para prender também o cordão de correntinhas. E faço um ponto baixo. Meu cordão já ficou preso. E continuo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto alto. Cheguei na direção aqui da nossa tira, venho sobre o próximo ponto alto, busco aqui um ponto da nossa tira e faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, passo a minha agulha e busco mais um ponto aqui da nossa tira. Passo a minha agulha sobre ela e faço mais um ponto baixo, pra gente tá prendendo em 2 pontos essa tira. Prontinho, já ficou presa. E continuo fazendo a minha carreira de pontos baixos, não esquecendo que quando chegar na direção de cada cordão, de cada tira, a gente tem que tá prendendo elas. Cheguei no penúltimo ponto, faço o meu último ponto baixo. Venho agora no primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui no último ponto da nossa carreira e faço um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha e aqui eu já corto o fio. Para a próxima carreira do nosso bico, já prendi o meu fio na agulha. Venho em qualquer um dos pontos baixos, pegando aqui na minha alcinha de trás do ponto. Em cima da correntinha, nós temos uma alcinha que fica atrás, uma alcinha que fica na frente. Nós vamos trabalhar na alcinha de trás. Então, passo a minha agulha, laço o meu fio e aqui eu faço um ponto baixo. Próximo ponto, alcinha de trás, um ponto baixo. Então, nós vamos caminhar ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Cheguei aqui no biquinho do tapete, onde nós fizemos 2 correntinhas de intervalo. Venho dentro das 2 correntinhas e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto sobre o mesmo espaço e faço mais um ponto baixo. Fiquei no intervalo das 2 correntinhas, fiquei com um ponto baixo, 2 correntinhas, mais um ponto baixo. E volto na minha lateral fazendo novamente um ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Então, nós vamos contornar todo o nosso tapete com pontos baixos, não esquecendo que nós vamos trabalhar só na alcinha de trás do ponto. Vou fazer 2 carreiras com o fio telha, sempre pegando aqui a minha alcinha de trás do ponto. Então, vai ser pontos baixos pegando a alcinha de trás. E no intervalo das 2 correntinhas, nós continuamos ter um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. Encerrei a minha terceira carreira de pontos baixos, vou agora para a última carreira do nosso barradinho. Com o fio verde já preso na agulha, venho aqui no intervalo das 2 correntinhas e faço a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no intervalo das 2 correntinhas da carreira anterior aqui no biquinho e faço mais um ponto baixo. No próximo ponto, nós vamos pular essa última carreira que nós fizemos de ponto baixo, eu vou para a outra, a primeira que nós fizemos da cor telha, e sobre o ponto baixo, na mesma direção, a gente faz um ponto baixo. Laço meu fio, dou uma alongadinha e faço um ponto baixo. No próximo ponto, na carreira anterior, um ponto baixo. No próximo ponto, vou pular aqui a última carreira que eu acabei de fazer, vou para outra carreira e faço um ponto baixo. Alongo o fio, um ponto baixo.
Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, pulo a carreira que acabamos de fazer, vou para a próxima e faço um ponto baixo. Então, nós vamos intercalar um ponto baixo, pegando aqui na última carreira que nós fizemos. No próximo ponto, nós vamos para a carreira anterior. Pulo a última que acabamos de fazer, vou para a próxima aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo, alongando sempre o meu fio. Na última carreira do nosso barrado, nós vamos ficar com um ponto baixo na primeira carreira que nós acabamos de fazer, e o próximo ponto baixo nós vamos fazer na carreira anterior. Nós vamos intercalar os pontos. E não esqueça que no ponto baixo que a gente faz na carreira anterior, a gente precisa dar uma alongadinha no fio para o trabalho não ficar repuxado. E assim nós vamos completar a última carreira do nosso barrado. Terminei a última carreira do barrado, agora a gente vai fazer a finalização aqui das pontas dos nossos fios. Eu vou estar utilizando uma agulha de tapeceiro. Então, a gente passa o fio na agulha. E do lado do avesso, a gente vai caminhando por entre os pontos aqui da parte de trás, para a gente estar escondendo essa ponta de fio. Posso dar um pinguinho de cola ou de silicone líquida ou cola instantânea. Passei o meu fio, a gente pode estar cortando. Então, a gente vai fazer isso com todas as pontas dos fios que sobraram aqui na parte de trás. Se você não tiver agulha de tapeceiro, pode estar utilizando uma agulha de crochê com a ponta mais fina para facilitar para estar passando aqui por entre os pontos. Finalizei o tapete, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário. E se não for inscrito, não deixe de se inscrever. Um super beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau!